Momento de louvores que foram entoados a Ti. Agradecer ao Senhor por essas crianças, ó Pai, por cada mãe que se dispôs a vir à Tua casa e trazer os Teus pequeninos, cumprindo o mandamento do Senhor, Pai. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando vier a crescer, não se desviará dele. É a promessa do Senhor. Por isso nós pedimos que o Senhor, Deus, acampe os teus anjos ao redor desses pequeninos, Senhor. Cuide e guarde da vida deles, todo o seu crescimento, Senhor, todos os ensinamentos que eles venham adquirir ao longo de suas vidas, ó Deus. Que o Senhor esteja à frente, guardando, livrando, direcionando, Pai, mostrando o caminho correto, ó Pai, a cada um deles, quando vierem a crescer, estiverem jovens, adultos, ó Deus. Continue glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Deus seja louvado. Amém? Pode ir com as dirigentes ali do culto. Pode sair por aqui, pela lateral, tá, crianças? Amém? Então, ao final do culto, os pais vão lá na sala pegar as crianças. Vamos então passar a palavra, pastor Edmilson. Mesmo assentados, irmãos, estenda a sua mão para cá. Pai, nós engrandecemos a Ti mais uma vez. Glorificamos, exaltamos o Teu santo nome. O Senhor que é digno de toda honra, glória, louvor e toda exaltação. Pai, pedimos que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja falando por meio do Teu servo nesta noite. Tudo aquilo que o Senhor já colocou em sua mente, em seu coração, para ministrar a Tua casa, a Tua igreja nesta noite, Pai. Porque é o Senhor que nos conduz. O Senhor que conduz a vida do Teu servo, o ministro do Senhor, ministro da Tua palavra, a ministrar aos nossos corações aquilo que provém do Senhor. Assim nós oramos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graça e paz. Vamos colocar em pé. Amém. Essa chuva abençoada, né? Amém. Estava conversando com a minha esposa. Aí ela comentou, por que Deus manda a chuva logo no horário do culto, meu Deus do céu? Aí eu falei, né, para provar a fé dos crentes, né? Esse pessoal vai mesmo, né? A despeito da chuva. Então você passou no teste, amém? Não desanima você que está em casa, não, porque vai ter outra oportunidade, você pode vencer a chuva também, amém? Amém, glória a Deus. Tem um jargão no Corpo de Bombeiros que diz que o bombeiro é superior ao tempo, né? Então, o crente tem que ser superior ao tempo também, não importa se está fazendo calor, frio, chovendo, nevando, nós estamos aqui para servir o Senhor, para louvar o seu santo e glorioso nome, amém? Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 124. Nós estamos aqui lembrando os irmãos numa sequência de mensagens baseadas nos salmos de romagem, ou dos degraus, ou dos peregrinos, como você queira, né? Ele pode ter esses três nomes. Eu, particularmente, gosto deste último, dos peregrinos, porque nos transmite essa ideia de que estamos numa grande jornada, numa grande peregrinação, rumo à Cidade Santa, à Nova Jerusalém, de modo que é uma excelente metáfora para a realidade que vivemos enquanto igreja, enquanto filhos de Deus. Então, gosto deste nome, Salmo dos Peregrinos. E hoje nós estaremos aqui meditando no Salmo 124. Diz assim a palavra de Deus: não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu
e da terra. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, o Salmo 124 é, antes de qualquer outra coisa, um hino de celebração a Deus pelo livramento, pela proteção que Ele estende ao seu povo em face das adversidades potencialmente devastadoras, aquelas adversidades contra as quais, humanamente falando, é impossível reagirmos, é impossível vencermos. Então, o salmista aqui, né, acredita-se que quem escreveu o Salmo foi Davi. Posteriormente a isso, o Salmo foi catalogado, colocado entre os salmos de romagem para os judeus que vieram do exílio entoarem enquanto iam até Jerusalém, e eles entoavam então este cântico, porque os seus inimigos eram muitos. Historicamente falando, os inimigos contra Israel são muitos, né? Primeiramente, Deus triunfou contra os egípcios, o maior império, o reino daquela época. Depois, a gente vê o povo entrando na terra prometida e vencendo todos os inimigos que ali estavam, homens gigantes, cidades fortificadas. No decorrer da história, vemos Deus guardando, livrando o seu povo de inimigos superiores a Israel em termos de guerra ou de efetivo militar ou de armamento. A gente vê Deus livrando o seu povo dos assírios, dos caldeus. Por fim, Deus, então, autoriza que estes inimigos, assírios, caldeus, levem o seu povo como cativeiro, mas Deus os livra, Deus os traz novamente para a sua terra. De modo que este salmo, ele é uma celebração que fala sobre a proteção e livramento de Deus diante destes inimigos quase que invencíveis do ponto de vista humano naquela época. O salmo começa, meu querido irmão, com uma poderosa expressão. Que expressão é essa? Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. O Salmo começa, então, com esta sentença, com esta afirmação, estabelecendo aqui, meus irmãos, o tom, o reconhecimento da dependência total de Deus diante destes inimigos. Mas esta frase aqui, esta afirmação, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ela como um gatilho que remete o povo de Deus a memórias vívidas do livramento de Deus. E é importante na nossa vida espiritual termos gatilhos, né? Frases que nos fazem lembrar da fidelidade de Deus, frases que nos fazem lembrar do amor de Deus, frases que nos fazem lembrar das obras que Deus realizou nas nossas vidas. É importante que o servo de Deus tenha estes gatilhos para que a sua mente esteja sempre voltada em louvor e adoração a Deus. Então nós estamos aqui diante de um poderoso gatilho capaz de trazer essas memórias vívidas do livramento divino. E quando nós, meus queridos irmãos, lemos aqui esta frase, esta afirmação, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, há uma reação imediata. Que reação é essa? Imagine que alguém chegasse até você e falasse: olha, se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, e ele desse aquele suspense, você perguntaria, sim, o que teria acontecido? E é justamente sobre isso que o Salmo vai falar. O que teria acontecido caso o Senhor não estivesse ao lado do seu povo, meus queridos? E é muito curioso que o salmista tenha dedicado tinta aqui para descrever o que teria acontecido se o Senhor não estivesse ao seu lado, ao invés de simplesmente se concentrar em descrever o que aconteceu de fato tendo o Senhor do nosso lado. Parece que é contra-intuitivo, não é verdade? Vai contra, pelo menos, a nossa intuição cultural. Por exemplo, há determinadas frases que gostamos de dizer: não quero nem pensar no que teria acontecido se não chegasse a tempo ao hospital. Não quero nem pensar no que teria acontecido se o motorista não tivesse desviado o carro a tempo.
Ou alguém poderia dizer, não quero nem pensar ou sequer imaginar no que teria acontecido se a polícia não tivesse chegado a tempo à minha residência quando os assaltantes estavam lá. Então, nós fomos ensinados culturalmente a não pensar no pior que poderia ter acontecido. Contudo, meus queridos irmãos, os salmistas, os peregrinos, eles vão na contramão do que eu e você talvez faríamos. Eles querem pensar justamente no que teria acontecido se Deus não estivesse ao lado deles. Então ele vai na contramão, ou seja, ele diz assim, eu quero pensar no que teria acontecido se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. E a pergunta é, por que, meus irmãos, gastar tempo pensando no que teria acontecido caso o Senhor não estivesse ao nosso lado? Por que pensar no pior que poderia ter acontecido, ao invés de pensar no melhor que aconteceu, que foi o livramento de Deus? Essa é uma reflexão que vale a pena fazermos. E creio eu, estou convencido, meus irmãos, que o salmista, ele tem este propósito, essa estratégia, como se fosse mais ou menos esta analogia. Assim como na escuridão a luz tem o seu brilho maior, ela tem o seu fulgor maior, o seu esplendor maior, também o socorro divino é mais vivamente percebido quando cercados pela sombra do perigo. Em outras palavras, o raciocínio do salmista é o seguinte, quanto mais eu pensar nos perigos que estavam à minha espreita, nas ameaças iminentes que estavam sendo dirigidas a mim, mais eu terei a percepção da grandeza do livramento que Deus me deu. Percebem? Ou seja, eu me disponho a pensar no pior para saber o tamanho do poder de Deus em meu favor. Eu me disponho a pensar no que poderia ter acontecido diante da minha fragilidade, diante da minha impotência, para eu saber que eu dependo de Deus e que o livramento vem de Deus. Então é importante que eu e você afirme, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, se o Senhor não estivesse do seu lado, meu querido irmão, você pode olhar para a sua história, momentos difíceis pelos quais você passou e dizer, naquela situação, se o Senhor não estivesse do meu lado, eu não estaria hoje aqui. Então é importante que nós olhemos para esta passagem sob esta perspectiva. A declaração, notem, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, nos força a imaginar o terror do que poderia ter acontecido, o que, consequentemente, nos leva a enxergar a grandeza do livramento que se seguiu. Entenderam? Se eu penso no terror que poderia ter acontecido, eu vejo o tamanho da grandeza que se seguiu. O livramento, o poder de Deus. Ou seja, quando eu afirmo, se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, imediatamente eu sou conduzido a meditar sobre a calamidade que me rodeava, realçando em seguida a sublimidade do livramento que recebemos. Não é? Então, nada disso dizer, não quero nem pensar, não pense. Pense sim, não, pastor, não quero nem pensar no que teria acontecido com a minha filha se não houvesse uma intervenção divina. Não pense, para você ver o tamanho do poder de Deus, da graça de Deus. É importante esse exercício. E é o que instiga, que suscita no salmista o espírito de adoração. É um gatilho que o leva a refletir no poder do livramento de Deus e o leva a adorar a Deus, e o leva a bendizer a Deus, e o leva a cada dia mais a depender de Deus. Então, quando eu vejo a minha impotência diante do inimigo infinitamente superior, aí é que eu me dou conta da grandiosidade do livramento de Deus em meu favor. Então, é algo maravilhoso. E não só isso. Eu não apenas devo dizer, se não fosse o Senhor que esteve ao meu lado pensando no pior
que poderia ter acontecido caso o Senhor não intervisse, como eu sou instigado aqui no Salmo a repetir. Porque ele diz assim, Israel que o diga. Em outras palavras, é como se o salmista estivesse dizendo o seguinte, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, repita de novo, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, é isso que ele está dizendo. É algo que deve estar constantemente nos nossos lábios e na nossa mente. Spurgeon, comentando aqui esta passagem, ele disse, nós somos lentos demais ao declarar nossa gratidão, daí a exclamação que deveria ser traduzida, ó, que Israel diga, diga. Somos lentos em agradecer, né? Somos lentos em pensar na grandiosidade do livramento de Deus, então precisamos nos concitar, nos exortar, nos estimular a dizer, a refletir sobre a grandeza de Deus. E eu preciso repetir, né? Nem toda repetição é vã repetição, não é verdade? A gente está acostumado com essa ideia, né? As vãs repetições, da oração que fica pedindo a mesma coisa. Não, mas algumas repetições, elas são importantes na medida em que elas são gatilho que me leva a refletir algo que aconteceu no passado, que esse Deus operou na minha vida. Então, aqui Spurgeon está sugerindo que devemos ser rápidos em reconhecer e louvar a Deus por sua bondade preservadora. Então, é, sem dúvida nenhuma, uma poderosa introspecção nos perigos enfrentados. Eu pensar no que poderia ter acontecido caso o Senhor não estivesse ao meu lado. Quanto maior a ameaça iminente, maior o livramento. E isto é cantado e declarado pelos salmistas. Mas a pergunta, meus irmãos, que nos cumpre fazer aqui diante do Salmo é esta. O que eu vejo quando eu me disponho a refletir e a afirmar, não fosse o Senhor que esteve ao meu lado? O que eu vejo? O que se descortina diante de mim? Para onde a minha mente vai? O que me surpreende quando eu faço essa afirmação, se o Senhor não estivesse ao nosso lado? E é sobre isso que eu quero meditar com você. Primeiramente, eu vejo, diante desta afirmação, eu vejo minha fragilidade e impotência diante da força das ameaças. É importante. Quando eu digo, se o Senhor não estivesse ao meu lado, eu era apenas um ser indefeso, um ser incapaz de responder ao tamanho da ameaça que está diante de mim. Então eu vejo a minha fragilidade, eu vejo a minha impotência. E como é importante, irmãos, nós vemos a nossa fragilidade e impotência. Por quê? Porque geralmente quando se passa o momento da salvação, da libertação, do livramento, tendemos a esquecer a nossa finitude. Nos enchemos de gratidão a Deus naquele momento, louvamos a Deus, mas rapidamente nos esquecemos, porque a nossa natureza pecaminosa tende a achar que nós é que vencemos, nós é que temos a força, nós é que temos o poder, quando na verdade, se eu falo, se o Senhor não estivesse ao meu lado, imediatamente eu estou pensando no que teria acontecido com este serzinho infinito aqui, finito, com esse serzinho incapaz. Então, às vezes, passando o perigo, o Senhor, tendo nos dado livramento, nos esquecemos da nossa fragilidade e impotência e paramos de depender de Deus. Quando eu imagino, meus irmãos, o Senhor não estando ao meu lado, fica evidente a minha finitude, fica evidente a minha fraqueza, fica evidente a minha fragilidade, a minha impotência. Tudo isso é realçado diante de mim. Daí a importância de eu dizer, se não fosse o Senhor, eu não daria conta, não. Se não fosse o Senhor, não teria tutano, não, para suportar isso aqui. Se não fosse o Senhor, há muito tempo eu teria me desfalecido diante dessa situação. Então, quando eu digo esta afirmação, eu estou afirmando a minha fragilidade. E é interessante que o salmista vai dizer o que teria acontecido se o Senhor não estivesse ao seu lado. Ele diz assim, teria, primeiro, sido engolido vivo. Olha o tamanho, né? Essa expressão mostra o tamanho
da ameaça que estava diante do povo de Deus. Eu teria sido engolido vivo. Vai ser o que o Popó vai fazer lá com o adversário lá, vai engolir vivo, né? O cara que ganhou no BBB, o Bambam, estava vendo a reportagem lá esses dias, e achei interessante a fala lá daquele Anderson Silva, né? Ele diz o seguinte para o Popó: Popó, ator, atua. Nadador, nada. Cantor, canta. Lutador, luta. Você resolveu, não sendo lutador, lutar com lutador. E não só um lutador que foi 4 vezes campeão mundial. Quer dizer, é um doido, é um insano, né? A gente tem que orar pelo Bambam, né? Porque vai tomar uma surra daquelas, né? Então, vai ser engolido vivo. Teria sido engolido vivo, as águas teriam me submergido. Torrentes, olha a expressão dele, impetuosas, teriam passado sobre a minha alma. Teria sido devorado, como um animal devora a sua presa. É isso que ele está dizendo aqui. Eu gosto muito desses filmes do fim do mundo, né? Do Apocalipse, né? Um outro episódio que aconteceu lá com a Baby, né, do Brasil e a Ivete, né? A Baby dizendo que o Apocalipse é iminente, a Ivete dizendo que vai amacetar o Apocalipse. Bastou um foguinho no carro de som dela para ela desfalecer. Então, coitada, né? Para quem vai amacetar o Apocalipse, não conseguiu nem vencer um foguinho que aconteceu no carro de som dela, né? Mas, enfim, irmãos, eu gosto de assistir, voltando aqui ao raciocínio, esses filmes, assim, de fim do mundo, vem um asteroide, assim, bate na água do mar e cria aquelas ondas gigantescas, né? Ou senão você vê terremotos de magnitude 9, como aconteceu recentemente no Japão, e aquelas ondas, alguns registraram até 40 metros de ondas. Eu sei que num desses filmes que eu assisti, não me lembro mais o nome, eu vi o pai e uma filha diante da praia, e vi uma onda gigantesca em direção a eles. Nessa hora, não adianta você correr, a onda vai te pegar. Não adianta você tentar furar a onda, como você tenta fazer quando vai à praia. Não vai adiantar. É muita força, é muito poder para você. Você é um serzinho insignificante. A sua fragilidade humana não dá conta da fortaleza que está vindo diante de você ou contra você. É mais ou menos esse o sentimento do salmista. Quando ele diz, se o Senhor não tivesse ao meu lado, eu estou lembrando aqui o que teria acontecido. Vinha em minha direção esta onda, esse tsunami, este rio poderoso que teria me engolido vivo. Ou vinha contra mim essa besta selvagem e teria me devorado como um leão devora uma ovelha. Essa é a imagem que está na cabeça dele. Ameaças, meus queridos irmãos, extraordinárias, que revelam a extraordinária fragilidade também aqui dos alvos, né, do povo de Deus. Então, preste atenção. Eu afirmo, se o Senhor não estivesse ao meu lado, para me lembrar que eu sou finito, para me lembrar que eu sou impotente, para me lembrar que eu não dou conta, não. Se você está aqui hoje, meu irmão, não é por conta da sua força, não. Se você hoje está aqui levantando os seus braços e as suas mãos aos céus, é porque teve algum momento na sua história que Deus te sustentou, é porque teve algum momento na sua história que Deus te livrou da morte, é porque teve algum momento na sua história que Deus manteve a sua fé, porque é Ele que mantém a sua fé. É porque teve algum momento na sua história que Deus impediu ou neutralizou a ação do diabo contra você. Se você está aqui, não é porque você é forte, não é porque você é valente, não é porque você dá conta, porque o Senhor estava ao seu lado. É por isso que você está aqui. E eu preciso me lembrar disso. Eu preciso saber que eu sou fraco sem o Senhor, que eu não dou conta de lidar com os desafios que estão diante de mim, com as ameaças que se insurgem contra mim. Não posso. Mas o que mais eu vejo quando eu afirmo, se o Senhor não estivesse ao meu lado? Eu contemplo aqui a superioridade da benevolência divina diante da perversidade do mal que me cerca. A gente tende a ficar encarando, né, olhando a carranca do inimigo, ao invés de prestar atenção na presença divina do Senhor ao nosso lado. O que o salmista está dizendo é o seguinte: olha, eu preciso falar e afirmar esta sentença, se o Senhor não estivesse ao meu lado, para eu saber
que maior é a benevolência divina do que a perversidade que me cerca. O inimigo te odeia, Satanás te odeia. Ele deseja destruir a sua vida, matar, roubar, destruir, fazer um escarcéu na sua vida. Ele te odeia 24 horas por dia, mas maior do que o ódio do diabo contra você é o amor de Deus por você, é a benevolência divina por você. Israel estava diante da fúria do inimigo, dos assírios, dos egípcios, todos eles ali enfurecidos, prestes a devorar, a matar, ceifar. Tamanho era o ódio desse povo contra o povo de Deus. Mas maior do que o ódio deles era a benevolência, era o amor, era a graça de Deus em favor do seu povo. Por isso que ele bendiz o Senhor, bendiga o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes dele. Então maior é a benevolência de Deus em seu favor do que a maldade que vem do inimigo contra você, meu irmão. Deus está ao seu lado, Ele te ama. Não importa o adversário que se coloca contra você, você precisa saber que Deus está ao seu lado. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Ele está ao nosso lado. Se Ele não estivesse ao nosso lado, seríamos alvos do ódio, seríamos alvos da ira do inimigo. Mas porque o Senhor está do meu lado, maior é a benevolência, maior é o amor de Deus, maior é o cuidado de Deus do que a ameaça do inimigo, do que a ira do inimigo. O que eu vejo quando eu faço esta afirmação, se o Senhor não estivesse ao meu lado? Terceiro lugar, eu percebo que de fato Deus esteve ao meu lado quando o inimigo estava diante de mim. Olha só que coisa, meus irmãos. Quando eu me disponho a refletir e afirmar, se o Senhor não estivesse ao meu lado, imediatamente eu percebo que de fato Deus esteve ao meu lado quando o inimigo estava diante de mim. Sabe por quê? Tendemos a prestar atenção na ameaça e não naquele que está ao nosso lado. Porque maior é o que está ao seu lado do que aquele que está contra você. Por isso que às vezes a nossa fé fraqueja. Por isso que às vezes a nossa confiança é abalada, porque tendemos a olhar o inimigo e a sua força ao invés de olhar para aquele que está ao meu lado, aquele que está ao nosso lado. Ele está ao seu lado, o Senhor está ao seu lado. Eu fico pensando, irmãos, você já pensou se Davi começasse a prestar atenção no tamanho do Golias, ou prestar atenção no currículo vencedor, campeão daquele homem que já tinha matado milhares de pessoas, devorado milhares, se ele estivesse focando nisso, coitado. Mas ele falou o contrário, ele diz, tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor, que está ao meu lado. O Senhor está com o seu povo, e hoje mesmo Israel saberá que o Senhor está ao seu lado, que o Senhor está com o seu povo. Então, meus irmãos, quando eu declaro, se o Senhor não estivesse ao meu lado, eu percebo que de fato Ele esteve. Porque na hora da ameaça, a tendência é nos esquecermos, a tendência é acharmos que estamos sozinhos, a tendência é acharmos que Deus não está ao nosso lado. E quando eu olho para trás e vejo o livramento, eu constato, de fato, o Senhor esteve do meu lado. Enquanto o inimigo estava diante de mim e eu estava apavorado, o Senhor estava do meu lado. Quando Ele me deu o livramento, eu constatei que o tempo todo Ele estava do meu lado. E o tempo todo Ele está do teu lado, meu irmão. Amém? Gosto dessa afirmação do apóstolo João, no capítulo 4, verso 4, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. É melhor do que a expressão do lado, porque Ele está em vós. No Velho Testamento, o judeu poderia dizer, o Senhor está ao nosso lado. No Novo Testamento, eu e você podemos dizer, o Senhor está em nós. Amém? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Romanos 8:31 fala, que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Depois que passar um momento de tribulação,
depois que passar um momento de sofrimento, depois que passar um momento de dor e Deus te dá a vitória, coloque-se a se pensar, se o Senhor não estivesse ao meu lado, e Ele esteve ao meu lado o tempo todo, por isso que eu estou aqui, por isso que Ele me deu escape, e eu posso hoje declarar a sua grandeza, a sua bondade, a sua fidelidade e o seu poder. Quarto lugar, meu querido irmão, eu preciso afirmar, se o Senhor não estivesse ao meu lado, porque afirmando, eu me dou conta, que não importa o tamanho da ameaça, pois é o Criador do céu e da terra quem me dará o livramento. E maravilhoso como ele termina, o verso 8, né? Ele diz assim, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. O que ele está dizendo era o seguinte, olha, a onda era devastadora, o inimigo era feroz, e aos olhos humanos impossível de ser vencido, mas o meu Deus é o Criador do céu e da terra. É o Criador que deu causa a todas as coisas. Estava ouvindo no YouTube ontem, né, um jovem que foi muito influenciado pelo tomismo de Tomás de Aquino, na defesa, na apologética, acerca da existência de Deus, e ele estava dizendo algo precioso. Ele diz o seguinte, olha, Deus é a causa não causada. É a causa primeira que deu causa a todas as outras coisas. E ele diz que neste mundo aqui, de espaço-tempo, que o espaço e o tempo foram criados junto com o universo, com todas as coisas. Ele diz que neste mundo, toda ação que acontece é por conta de uma causa que a precede. Deus é a causa primeira. Então, o inimigo pode tentar uma ação contra você, mas você precisa se lembrar que Deus é a causa primeira, e qualquer ação do inimigo contra você não é nada diante daquele que é a causa primeira, e que a ação é por você. Amém? Isso é maravilhoso, meus queridos irmãos, a ação daquele que deu a causa ao universo sempre será superior às ações de causas que vieram depois, inclusive as ações do inimigo contra você. Eu preciso pensar, aquele que está do meu lado não é nada mais, nada menos do que o Criador do universo, do céu e da terra. Você diga para o seu inimigo assim, você quer saber o tamanho do meu Deus? Você pode ser assustador o tanto que for, você pode assustar o homem, você pode amedrontar homens, mas eu quero dizer para você que aquele que está ao meu lado é o Criador dos céus e da terra. É Ele que está ao meu lado. Então eu não preciso temer, eu não preciso me acovardar, porque a proteção que vem em meu favor vem daquele que deu causa a todas as coisas. Ele é a causa não causada, amém? Ele é antes de todas as coisas. Ele é aquele que diz, haja. O inimigo só existe, só respira porque ele permite. O dia que ele não permitir mais, cai duro no chão. Porque ele criou todas as coisas, inclusive a vida dos inimigos, dos adversários. Os anjos caídos, todos eles foram criados por Deus. Claro que eles se perderam, né, antes de se cair, mas no início Deus criou todas as coisas. Colossenses 1, no capítulo 13 em diante, fala que Ele é o Criador das coisas visíveis e invisíveis, as coisas terrenas e as coisas celestiais. Ele criou todas as coisas, os inimigos, tudo foram criados. O diabo foi criado por Deus, por Jesus Cristo. Era Lúcifer, um anjo de luz antes disso, né? Alguém disse o seguinte, Deus criou Lúcifer, mas foi Lúcifer que criou o diabo, né? Que se tornou o diabo. Deus não criou o diabo, mas Deus criou Lúcifer. O poder que o diabo tem, hoje só tem porque Deus permitiu que ele tivesse. Você já pensou nisso? Que o Deus que está ao seu lado é o Criador do céu e da terra. Amém? Quem pode? É por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em outra passagem ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, aquele que é por mim, criou os céus e o universo, aquele que me fortalece, criou os céus e o universo, aquele que me sustenta, aquele que me dá livramento, criou os céus e o universo. Aleluias. Conclusão, meu querido irmão. De que forma eu posso ler
o Salmo 124 à luz do Novo Testamento. Essa é uma afirmação muito bela de se fazer à luz da nova aliança, né? Não fosse o Senhor ter subido à cruz, o que seria de nós? Não fosse o Senhor que tivesse vertido o sangue dele na cruz do Calvário, o que seria de nós? Pensa, eu preciso pensar nas consequências do que poderia ser, mas não foi graças à ação, à intervenção do Senhor Jesus em nosso favor. Se não fosse o Senhor que tivesse subido à cruz, nós estaríamos todos aqui debaixo da ira de Deus. Você quer um inimigo terrível? Não é o diabo, não. É a ira de Deus. Todos, se não fosse o Senhor. Esta contradição é importante para a gente ver a força do amor de Deus por nós. Quando eu olho para a cruz, a primeira coisa que eu preciso ver não é o amor de Deus por mim, é a ira de Deus contra mim. Porque o horror da cruz mostra o que custou, meu querido irmão, o nosso pecado. Mostra a ira de Deus que viria sobre mim e sobre você, sobre o Filho dele. Então, a primeira coisa que nós precisamos ver na cruz não é o amor de Deus, é o horror da ira de Deus. Por quê? Porque quando eu olho o horror da ira de Deus no seu Filho, eu tenho realçado diante de mim o poder e a força do seu amor por mim, da sua graça por mim, da sua obra redentora por mim. Se você quer saber o quanto Deus te ama, se você quer saber o quanto Deus se abdicou, se você quer saber o tamanho do poder da salvação em seu favor, olhe a força da ira de Deus contra o seu Filho na cruz. Foi isso que Jesus venceu para salvar a sua e a minha vida. Por isso eu preciso dizer, se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, se não fosse o Senhor que tivesse subido à cruz, se não fosse o Senhor que tivesse vertido o seu sangue, não estaríamos, meus queridos irmãos, nesta condição de filhos de Deus, mas de filhos da ira, debaixo da ira de Deus, fadados ao inferno, ao fogo, ao sofrimento. Não há um justo sequer, não há um piedoso sequer, todos pecaram, todos afrontaram a Deus, ninguém se salva, meu querido irmão, se não for o Senhor por nós na cruz. Ninguém se salva, ninguém se salva. Eu quero terminar esta reflexão aqui, pensando nos efeitos deste exercício reflexivo de dizer e de imaginar o que seria de mim se não fosse o Senhor ao meu lado. Quais são os efeitos que isso causa em mim, dentro de mim, meu querido irmão? Primeiramente, despertará em mim um espírito de adorador, de louvor a Deus. É o gatilho que eu falei no início. Eu penso no perigo que estava diante de mim para entender o tamanho do livramento. E quando eu entendo o tamanho do livramento diante do perigo que está diante de mim, o meu coração se enche de júbilo na presença de Deus e eu começo a louvar e bendizer o seu santo nome. Amém? Esses dias eu estava deitado e eu estava pensando, quase que eu morri na infância. Um carro, numa velocidade extraordinária, eu fui passando na frente do carro do meu pai, e o carro parou aqui, meu querido irmão, 1 centímetro, aquela coisa. Eu tenho certeza que foi o anjo do Senhor. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui pregando para vocês. E eu estava pensando isso lá em casa e dando glórias a Deus, porque o Senhor é quem nos guarda, é o Senhor é quem nos livra, é o Senhor quem nos protege diante das ameaças. E isso me leva a adorar a Deus, a me dar um coração grato a Deus, de adorador a Deus, de exaltar aquilo que Deus fez por mim. Eu tenho algumas músicas cristãs que eu gosto, acho legal, mas eu acho que elas são parcialmente verdadeiras. Aquele cantor que diz, não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Meu querido irmão, o que Deus fez por você foi simplesmente morrer na cruz. Então, tenha o cuidado de relativizar determinadas músicas. Você tem que adorar a Deus pelo que Ele é. O que Ele é? Ele é santo, Ele é justo, Ele é piedoso, Ele é amoroso. Mas você adora Ele também pelo que Ele fez. Ele te livrou, Ele te guardou, Ele morreu na cruz por você, Ele deu o seu Espírito para morar com você, Ele te deu o reino dEle para ser seu reino. Eu adoro pelo que Ele é, mas eu adoro também pelo que Ele fez por mim, porque se Ele não estivesse do meu lado, Israel que eu diga,
se o Senhor não estivesse do meu lado. Um outro efeito, meu querido irmão, que esta frase poderosa causa em nós, é que aumenta a nossa confiança em Deus. Quando eu paro para pensar o que seria de mim, quando você para pensar o que seria de você se Deus não tivesse ao seu lado, se não fosse o livramento poderoso de Deus em seu favor, se não fosse a graça de Deus interventora em seu favor, você começa a aprender a confiar mais em Deus. Eu olho para trás e digo, se o Senhor não estivesse do meu lado, então quando eu estiver diante do perigo de novo, eu preciso lembrar que Deus esteve do meu lado, agora eu vou saber que Deus está comigo a cada passo, a cada circunstância, a cada ameaça, Ele está do meu lado. Eu aprendi lá atrás, por isso eu confio hoje que Ele está do meu lado. Pode vir gigante, pode vir adversidade, pode vir perigos, eu sei que aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. Eu sei. Vai dando uma confiança extraordinária, pensar, meditar no que o Senhor fez e no que teria sido se Ele não fizesse. Isso vai gerando uma confiança maior em Deus. Terceiro lugar, quando eu afirmo, se o Senhor não estivesse ao meu lado, pensando nas adversidades, nas ameaças e no livramento de Deus, eu desenvolvo um espírito resiliente diante das ameaças. Porque a tendência, irmãos, se eu não creio que Deus está comigo, que Ele está ao meu lado, é desfalecer diante das ameaças. É me entregar. Quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa lutando contra o câncer, e esse câncer é devastador, e ela pensa, meu Deus, eu vou ter que passar por quimioterapia, eu vou ter que passar por um bando de tratamento, eu não vou dar conta. Mas se ela pensar, eu vou dar conta, porque o Senhor esteve ao meu lado em muitas circunstâncias, e Ele vai estar do meu lado. Vai produzindo em você não só uma confiança em Deus, mas um espírito resiliente para suportar as adversidades que virão, porque elas vêm. Então eu preciso estar pronto, o meu espírito consolidado, resiliente, para suportar as adversidades. O quarto e último efeito, acenderá em mim, meu querido irmão, o fogo da esperança. Quando você estiver diante da adversidade, da ameaça, lembre-se lá atrás, que se não fosse o Senhor que estivesse ao seu lado, você não teria chegado aqui. Aí eu tenho esperança, porque eu sei que hoje o Senhor está do meu lado, logo lá na frente eu terei o escape. Eu tenho esperança diante de Deus. Repita comigo assim, se não for o Senhor que estivesse ao meu lado. Amém, glória a Deus. Se não fosse o Senhor que estivesse ao seu lado quando o seu casamento estava em frangalhos, hein? Se não fosse o Senhor que estivesse ao seu lado quando você passou por aquela enfermidade e os médicos tinham te desenganado você, se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor que tivesse resgatado o seu filho das drogas, se não fosse o Senhor que tivesse agido na sua vida, o que seria de você? Eu preciso dizer, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, eu não estaria hoje aqui. Diga todos os dias, se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor, não haveria salvação. Se não fosse o Senhor, eu não estaria fazendo parte hoje do corpo de Cristo. Se não fosse o Senhor ao meu lado. Vamos colocar em pé. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Eu quero orar por você. Quero tirar um momento de oração. O Ministério de Louvor pode vir aqui já. Mas por você que está passando por adversidades, e você sente que será engolido pelo inimigo, você se sente como um animal indefeso diante de uma fera selvagem que quer te devorar, você se sente fraco, você se sente sozinho. Eu quero desafiar você nesta noite a dizer junto comigo aqui, o Senhor, se não for o Senhor, se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, e saiba que Deus vai intervir. Então eu quero orar, eu quero abrir a oportunidade para você que está passando por luta, por dificuldade, pode ser qualquer área da sua vida. Quem sabe você está passando lutas dentro do seu casamento, quem sabe você está enfrentando adversidades na área de finanças, está endividado, não sabe o que fazer.
Quem sabe você está diante de uma enfermidade que tem drenado a sua força e até mesmo a sua fé. Vem aqui à frente, eu não sei qual é a causa de sofrimento, eu não sei o que tem se levantado contra você, mas eu quero afirmar hoje, nesta noite, junto com você, que o Senhor está do seu lado. E Ele dará livramento. Aquele que fez o céu e a terra está do seu lado. Aquele que criou todas as coisas está do seu lado. Você vai vencer, meu querido irmão. Você vai vencer porque o Senhor está do seu lado. E quando você tiver vitória, você vai saber que não foi a sua força, não foi a sua resiliência, não foi a sua capacidade, foi o Senhor que estava ao seu lado. Ele está do seu lado. Ele está com você. Quando passares pelas águas, elas não submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. O Senhor está com você por onde quer que andares. O Senhor está ao teu lado. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, em favor dos teus filhos. É fato que o Senhor disse que no mundo teríamos aflições, mas o Senhor também nos disse para ter coragem, porque o Senhor venceu o mundo, e aquele que venceu o mundo está no nosso lado, está em nós. Ó Pai, em nome de Jesus, que a mensagem que foi transmitida nesta noite gere, ó Deus, no coração dos seus filhos uma fé inabalável, uma confiança inabalável em Deus. Ó Deus, que o Senhor possa restaurar a força, o vigor dos teus filhos. Não importa, Senhor, o tamanho do inimigo, não importa o tamanho da adversidade, é o Senhor que está ao nosso lado, o Criador de todas as coisas. Pai, dá libertação, dá livramento, traga cura nesta noite, estenda a tua mão de poder sobre os teus filhos, ó Pai, a fim de que eles saibam que o Senhor está ao lado deles, dando livramento. Opere, ó Deus, nessa hora, sinais, maravilhas, prodígios, enquanto a tua igreja ora, enquanto a tua igreja declara, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o Senhor possa transformar histórias, que o Senhor possa curar enfermidades, que o Senhor possa restaurar casamentos, que o Senhor possa curar as pessoas, ó Pai. Manifesta, ó Deus, o teu poder, ó Deus, neste lugar hoje, em nome de Jesus. Visita o lar, a família, visita o ente distante, ó Deus, toca no coração, manifesta o teu poder, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor.